Meu nome ecoou no auditório como se alguém tivesse batido uma porta dentro do meu peito. Nair, por favor. Eu estava lá no fundo, onde as pessoas ficam quando não querem ser vistas. Eu senti centenas de olhos virando na minha direção, ao mesmo tempo. E quando eu olhei para a primeira fila, eu vi o meu filho com a boca entreaberta, sem cor no rosto. Bruna apertou o braço dele. E Dona Silvia, aquela mulher sempre tão fina, tão controlada, ficou imóvel, como se o corpo tivesse esquecido como respirar. Foi naquele segundo que eu entendi. Eles não empalideceram por causa de um prêmio. Eles empalideceram porque alguma coisa que eu fiz em silêncio estava prestes a aparecer em voz alta. Se você está assistindo do Brasil ou de outro lugar do mundo, comenta sua cidade e fica comigo até o fim. Aqui é o Afonso Astori, e eu te prometo que você vai entender por que eles ficaram assim. Mas deixa eu voltar um pouco, porque para você sentir o peso desse nome no palco, você precisa saber quem eu fui por anos dentro da vida do Rafael. Eu tenho 67 anos e aprendi 2 regras que eu carrego como se fossem oração. A primeira, eu não machuco ninguém. A segunda, eu não minto, eu provo com fatos. E tem uma terceira, que eu só aprendi tarde demais. Justiça não é grito. Justiça é a hora certa. Eu criei meu filho praticamente sozinha. O pai dele sumiu cedo, desses que deixam promessa no ar e boleto na mesa. Eu era costureira, faxineira, fazia o que tinha. Teve mês em que eu escolhi entre pagar a luz ou comprar carne. Teve dia em que eu saí antes do sol e voltei tarde, com a pele ardendo de água sanitária, mas ainda assim eu parava na porta do quarto dele só para ver se o peito subia e descia, tranquilo. Era o meu jeito de confirmar que, apesar de tudo, eu ainda estava ganhando. Rafael cresceu bonito e inteligente. E eu fiz um voto que ninguém ouviu. Meu filho não ia repetir minha vida. Eu não queria que ele soubesse o peso de contar moeda no caixa. Eu não queria que ele aprendesse a pedir fiado com vergonha. Eu juntei dinheiro do jeito que eu sabia, em potes, em envelopes, em costura escondida dentro de bolsa velha. Fiz bico, lavei roupa para fora, passei madrugada costurando barra de vestido de gente que me chamava de querida sem olhar no meu olho. Eu não reclamava. Eu só fazia. Quando ele passou na universidade, eu chorei tanto que perdi a voz por 2 dias. Lembro dele me abraçando e dizendo: "Mãe, eu vou te dar orgulho." Aquilo me alimentou por meses. Eu repeti essa frase na cabeça nos dias difíceis, como se fosse remédio. Só que a vida tem um jeito cruel de testar a gente quando a gente acha que finalmente chegou no lado bom. No 2º ano, ele conheceu a Bruna. Ela era daquelas meninas que parecem sempre cheirar a perfume caro. Tudo nela era certinho: o cabelo, as unhas, o jeito de sorrir. E junto com ela veio a mãe, Dona Silvia. Dona Silvia era o tipo de mulher que não fala alto, mas faz o ambiente inteiro se ajeitar para caber nela. Bolsa cara, olhar treinado, voz doce. Quando eu fui apresentada, ela apertou minha mão como quem pega numa coisa que pode sujar. Foi rápido, leve, quase educado. Mas eu senti. Eu senti do mesmo jeito que a gente sente quando alguém fecha uma porta na nossa cara sem bater. Aos poucos, o Rafael foi mudando. Não foi de um dia pro outro. Foi em pequenas coisas, que doem mais porque parecem bobas. Ele começou a me corrigir quando eu falava uma palavra errada. Começou a desligar rápido quando eu ligava para contar uma coisa simples. O depois eu te retorno virou silêncio. Eu dizia para mim mesma que era fase, que era a vida dele. Eu me agarrava no menino que me beijava a testa quando criança, como se ele ainda estivesse ali dentro. Então chegou o dia da formatura. Eu me preparei como se fosse casamento. Passei semanas pensando na roupa. Eu não tinha dinheiro para comprar nada novo, então ajustei um conjunto claro que eu tinha guardado para ocasiões especiais. Lavei, passei, costurei um botão que estava frouxo. Fiz o cabelo com calma, prendi parte, soltei o resto. Passei um batom discreto, porque eu queria parecer digna. Eu não queria chamar atenção. Eu só queria assistir meu filho receber o diploma e, por alguns minutos, sentir que tudo valeu a pena. Quando eu cheguei, o auditório parecia um outro país. Luzes fortes, fotos em painéis, gente arrumada, famílias elegantes, celular filmando tudo. Eu vi o Rafael e a Bruna perto da primeira fila. Ela estava linda. Dona Silvia parecia ainda mais poderosa naquele ambiente,
como se aquele lugar tivesse sido feito para ela. Eu respirei fundo e caminhei até eles com um sorriso. Antes que eu dissesse qualquer coisa, meu filho olhou para mim e desviou, como se estivesse com medo de ser visto. Bruna me deu 2 beijinhos no ar. Dona Silvia nem levantou. E então o Rafael falou baixo, mas claro o suficiente para me cortar por dentro. Mãe, hoje é melhor a Dona Silvia entrar comigo. Eu demorei um segundo para entender. Aquilo não era sobre protocolo. Era sobre lugar. Era sobre quem ele queria ao lado dele, diante de todo mundo. Eu ainda tentei sorrir, achando que era nervosismo. Mas eu sou sua mãe, meu filho. Ele ficou duro. Olhou para os lados, como se alguém estivesse avaliando cada gesto dele. E soltou a frase que até hoje eu ouço como se fosse vidro. Mãe, você me envergonha. Eu senti a palavra bater em mim e ficar. Não foi grito. Foi pior. Foi uma sentença. Dona Silvia ajeitou o colar com um meio sorriso. Bruna olhou para mim como se eu fosse um problema resolvido. Eu podia ter chorado ali. Podia ter feito cena. Podia ter perguntado em vergonha por quê. Mas eu senti algo estranho, como se minha alma desse um passo para trás e dissesse: observa. Eu só respondi: tá bom. E fui pro meu lugar. Eu sentei no fundo com as mãos juntas no colo, como quem segura um segredo. Eu vi os formandos alinhados. Vi meu filho entrando no braço da Dona Silvia, sorrindo para as câmeras. Vi a plateia aplaudir. E eu fiquei em silêncio enquanto eles aplaudiam, porque eu precisava sobreviver àquele momento sem me despedaçar por completo. Foi então que eu reparei numa coisa pequena, quase invisível, mas que mudou tudo. Enquanto eu enxugava o canto do olho e tentava respirar, eu vi um homem da segurança olhar na minha direção e assentir com a cabeça, como quem reconhece alguém. Logo depois, eu vi uma mulher da secretaria apressada cochichar com outra e apontar discretamente para mim. E naquele instante, eu soube. Alguém ali sabia do meu nome antes do reitor pegar o microfone. Eu só não imaginava o tamanho do que estava prestes a explodir em silêncio. Eu voltei a olhar para o palco e tentei me convencer de que aquilo era só nervosismo de formatura. Que meu filho tinha falado sem pensar. Que o mundo tinha virado grande demais para ele por um instante. Só que a verdade é que aquela frase não nasceu ali. Ela vinha sendo construída a tempo, tijolo por tijolo, em pequenas vergonhas plantadas dentro de casa, dentro de ligação rápida, dentro de silêncio. E quando eu percebi isso, eu parei de procurar explicação. Eu comecei a procurar padrão. Eu sempre fui uma mulher observadora. Não porque eu fosse desconfiada por natureza, mas porque a vida ensinou que, quando você é invisível para muita gente, o único jeito de se proteger é enxergar mais do que falam. E naquele auditório, com a música tocando e o brilho das luzes batendo no rosto das famílias arrumadas, eu enxerguei com clareza uma coisa que eu vinha evitando admitir. Meu filho não tinha vergonha de mim por acaso. Ele tinha sido treinado. Quando Rafael era pequeno, ele nunca se importou com roupa simples. Ele tinha orgulho de andar comigo no mercado, de segurar minha mão, de me apresentar para as pessoas. Ele fazia questão de dizer: essa é minha mãe, com o peito estufado. E eu guardo essa lembrança como quem guarda um pedaço de pão em tempo de fome. Só que quando ele entrou na universidade, o mundo começou a fazer o que o mundo sempre faz. Começou a comparar. Começou a medir. Começou a dizer, sem dizer, que certas pessoas cabem melhor em certas fotos. No começo, eu notei por detalhes bobos. Uma vez, ele me levou num evento de alunos. Eu cheguei com a minha bolsa antiga, a que eu tenho há anos. Eu estava toda arrumadinha dentro do que eu podia. E uma menina olhou para a bolsa, olhou para mim e soltou uma risadinha curta. Nem foi alto. Mas foi o suficiente. Eu vi o Rafael ficar vermelho, não de raiva por mim. De vergonha com eles. Outra vez, eu fui buscar ele na porta da faculdade porque ele tinha perdido o ônibus. Era noite, eu tinha saído direto do trabalho. Eu estava com uniforme de limpeza e cabelo preso, cansada. Ele entrou no carro e, antes mesmo de eu perguntar como foi o dia, ele falou: Mãe, da próxima vez me pega mais longe, tá? Aqui tem muita gente. Eu perguntei, com cuidado: muita gente o quê? E ele respondeu: muita gente, me vendo. Aquela frase doeu mais do que qualquer tapa,
porque ela me colocou no lugar de problema. Eu engoli. Eu sempre engoli. Porque eu achava que, se eu aguentasse mais um pouco, o orgulho voltaria. Eu achava que era fase. Eu achava que depois da formatura ele ia olhar para mim de novo como olhava antes. Eu não sabia que o buraco era mais fundo. Bruna apareceu no segundo ano e entrou na vida dele como quem entra numa sala onde já é dona. Ela não gritava, não batia a boca, não fazia cena. Ela só conduzia. E esse tipo de gente é o mais perigoso, porque você só percebe que foi empurrada quando já está no chão. Ela começou com elogios. Rafa, você é diferente. Você tem futuro. Você não pode se limitar. E cada elogio vinha com uma pequena comparação. Você não é igual a essas pessoas simples. Você merece outro nível. Você precisa de um círculo melhor. No começo eu achava que era só conversa de jovem. Eu achava que ela estava empolgada com o namoro. Eu não queria ser aquela mãe que vê maldade em tudo. Eu tinha minhas regras e eu tentava seguir elas. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Então eu observei. E logo eu conheci a Dona Silvia. Na primeira vez que eu fui na casa delas, eu levei um bolo simples. Fiz com minhas mãos, com carinho, porque eu fui criada assim. Se você vai na casa de alguém, você não chega de mão vazia. A Dona Silvia abriu a porta com um sorriso que não chegava no olho. Ela pegou o bolo e falou: "Ah, que gentil! A gente já tinha encomendado uma sobremesa também." Foi como se ela estivesse dizendo: "Aqui já tem. Você é excesso." Depois ela me conduziu pela casa como se estivesse mostrando um museu. Parava em cada canto e dizia preços. Não de forma direta, mas com aquele jeito de quem quer deixar claro que vive num outro mundo. Esse sofá é importado. Essa mesa é assinada. Essa luminária veio de fora. E eu, que passei a vida inteira sendo costureira e faxineira, só sorria e dizia que bonito, porque eu não queria briga. Eu queria meu filho feliz. Só que Dona Silvia não queria só me diminuir. Ela queria me colocar no lugar exato que ela achava que eu merecia. Na hora do jantar, ela falou: "Bruna me contou que você trabalha com limpeza na universidade." Eu confirmei, com calma. Ela fez um e disse: "Deve ser puxado. Mas é um trabalho honesto, né? Pelo menos tem estabilidade." E a frase parecia elogio. Mas era uma tampa. Uma forma de dizer: "Isso é o seu limite." Depois ela olhou para o Rafael e soltou, como se fosse uma orientação de vida: "Filho, agora que você está quase formado, você precisa se posicionar. Imagem é tudo." Imagem. Essa palavra começou a aparecer como sombra em tudo. Imagem do casal. Imagem da família. Imagem do futuro. E, aos poucos, eu virei risco para a imagem. Foi nessa época que eu comecei a notar que meu filho não falava mais de mim para as pessoas. Se alguém perguntava: "Sua mãe vem?", ele respondia rápido: "Ela trabalha muito." Como se trabalho fosse desculpa para a ausência. Um dia eu liguei para ele numa tarde, só para contar que eu tinha conseguido pagar uma conta atrasada e estava aliviada. Era uma alegria pequena, mas era minha. Ele atendeu com pressa: "Mãe, fala rápido." Eu ouvi vozes ao fundo e perguntei: "Você está com alguém?" Ele respondeu: "Tô com a Bruna e a mãe dela." Eu nem tinha terminado a frase e eu ouvi a Dona Silvia, lá atrás, rindo e dizendo: "Ele fala com a mãe, sempre com esse drama." Drama. A minha vida inteira resumida a drama. Eu desliguei sem responder. Eu fiquei olhando para a parede da cozinha, a mesma parede onde eu marquei a altura do Rafael quando ele era criança, e senti um tipo de tristeza que não chora. Uma tristeza que endurece. Na semana seguinte, ele apareceu na minha casa com um pedido: "Mãe, a Bruna quer fazer um estágio fora. E eu vou junto. Mas precisa de dinheiro para umas taxas." Eu perguntei quanto. Ele falou um valor que, para mim, era quase impossível. Eu senti o chão fugir. Eu disse a verdade: "Eu não tenho isso, meu filho." Ele apertou a mandíbula e soltou: "Você nunca tem." Como se eu não tivesse passado a vida inteira tendo exatamente o que ele precisava. Eu respirei fundo e respondi com calma:
Eu posso tentar, mas eu preciso entender direitinho. Ele revirou os olhos, impaciente. E foi aí que eu vi um brilho estranho no olhar dele. Um brilho que não era do meu filho. Era de alguém repetindo o discurso dos outros. É só dinheiro, mãe. Você não entende como funciona esse mundo. Esse mundo. De novo essa separação. Como se eu não tivesse sustentado o chão desse mundo com as minhas mãos. Eu não discuti. Eu só concordei que ia tentar. Porque eu não queria que ele me visse como inimiga. Eu queria tempo. E eu usei esse tempo do jeito que eu sabia, trabalhando e observando. Na universidade, eu limpo corredores que quase ninguém repara. E isso tem um lado perverso, mas também tem um lado poderoso. Porque quando as pessoas acham que você é invisível, elas falam perto de você como se você não existisse. E eu ouvi coisas. Ouvi sobre um fundo interno de apoio a estudantes, daqueles que quase ninguém pede porque a papelada assusta. Ouvi sobre homenagens. Ouvi sobre relatórios. Ouvi sobre nomes que aparecem em documentos oficiais. E, sem eu perceber, uma pergunta começou a crescer dentro de mim, bem devagar. Por que Dona Silvia tinha tanto medo de documento? Porque tinha uma coisa nela que eu notei desde a primeira vez. Ela controlava cada palavra, cada foto, cada história. Mas quando alguém mencionava registro, assinatura, protocolo, ela mudava o olhar. Eu vi isso no jantar. Vi isso em conversas rápidas. Vi isso até quando ela falava do trabalho voluntário que ela dizia fazer. Sempre tinha uma frase no final. Isso é tudo informal, sabe? Não precisa colocar meu nome. No começo eu achei que era humildade. Depois eu entendi que era estratégia. E aí veio o dia da formatura e a frase do meu filho, com aquela frieza. Mãe, você me envergonha. Eu fiquei em silêncio por fora, mas por dentro eu fiz uma promessa que eu nunca tinha feito antes. Eu não vou destruir ninguém. Eu não vou inventar nada. Mas se eles querem me apagar, eu vou deixar a verdade aparecer no lugar onde eles mais gostam de brilhar. E naquele instante, com o auditório aplaudindo e meu filho sorrindo para as câmeras, eu vi uma coisa que quase ninguém viu. Dona Silvia segurava a bolsa com força demais. Como quem segura um segredo. E eu soube, com uma certeza quieta, que existia um ponto fraco ali. Só faltava eu encontrar. Mas aí eu ouvi, bem perto do meu ouvido, uma voz baixa de alguém da universidade dizendo para outra pessoa. É ela. A Nair. Confere se o envelope já está com o reitor. Envelope. Reitor. Meu nome. Foi quando eu percebi que eu não era a única que estava esperando a hora certa. Quando eu digo que o auditório parecia outro país, eu não estou exagerando. Tinha cheiro de perfume caro misturado com cabelo queimado de chapinha, roupa nova, sapato engraxado. O tipo de ambiente em que as pessoas sorriem com os dentes, mas medem você com os olhos. A luz era forte, branca, e batia nas cadeiras como se tudo ali precisasse parecer limpo, perfeito, digno de foto. E eu, com meu conjunto claro ajustado por mim mesma, parecia uma visita que não foi convidada. Eu cheguei cedo, com o coração batendo do jeito que batia quando Rafael era criança e ia apresentar trabalho na escola. Eu sentia orgulho, apesar de tudo. Orgulho e medo juntos, como se fossem dois lados da mesma moeda. A primeira fila estava lotada de famílias arrumadas. Eu vi pais com ternos escuros, mães com vestidos brilhando, celulares na mão como se fossem parte do corpo. E ali, no meio daquilo, estava o meu filho. Rafael estava lindo. Terno bem cortado, cabelo alinhado, sorriso ensaiado. A Bruna ao lado, com aquele jeito de quem sempre parece ter certeza do próprio lugar no mundo. E Dona Silvia, numa postura tão impecável que eu quase achei que ela fazia parte do cenário, como um troféu. Eu respirei fundo e caminhei até eles. O meu corpo queria correr e abraçar o Rafael, dizer que eu estava ali, dizer que eu estava orgulhosa. Mas eu fui com calma, porque eu já tinha aprendido que, naquele círculo, qualquer excesso vira motivo de piada. Eu cheguei sorrindo. Bruna me deu 2 beijinhos no ar, sem tocar direito. A Dona Silvia olhou rápido para mim e depois olhou para o relógio, como se eu tivesse atrapalhando o tempo dela. E o Rafael, antes mesmo de eu dizer parabéns, soltou aquilo. Mãe, hoje é melhor a Dona Silvia entrar comigo. Eu fiquei parada,
tentando organizar a frase dentro da minha cabeça. Eu olhei para ele e procurei o menino que eu criei. Procurei o olhar que dizia: "Você é minha mãe." Mas eu encontrei um olhar apressado, tenso, como se ele estivesse pedindo desculpas sem ter coragem de pedir. Eu tentei deixar leve. "Mas eu sou sua mãe, meu filho." Ele engoliu seco, olhou para os lados, como se alguém estivesse escutando. E aí veio a sentença: "Mãe, você me envergonha." Eu não sei explicar o que dói mais, se é a palavra ou o lugar em que ela acontece. Porque dentro de casa, a gente até chora escondido. Mas ali, com tanta gente, com tanta luz, com tanta câmera, aquela frase virou uma placa grudada em mim. A dona Silvia ajeitou o colar, satisfeita. Bruna olhou para mim como se eu fosse uma mancha num vestido branco. E eu percebi um detalhe que me deu um frio por dentro. Ela não se surpreendeu. Bruna não arregalou os olhos, não tentou acalmar, não disse amor, para com isso. Nada. Ela só assistiu. Como quem já tinha ouvido a cena antes. Como quem ajudou a escrever. Naquele segundo eu senti a minha garganta fechar, mas eu me recusei a fazer a coisa que esperavam de mim. Eu me recusei a virar espetáculo. Eu não gritei. Eu não implorei. Eu não pedi explicação ali. Eu só olhei para o Rafael com firmeza e disse: "Tá bom." A palavra saiu simples, sem drama. Só que por dentro eu estava me segurando como quem segura um prato cheio com as duas mãos tremendo. Eu virei e fui procurar um lugar. Fui andando pelo corredor, sentindo o peso da humilhação colado na pele. Eu ouvia risadas baixas aqui e ali, comentários soltos. Não sei se eram sobre mim, mas naquele momento tudo parecia sobre mim. Eu me sentei lá no fundo. As mãos juntas no colo. O peito apertado. A cabeça erguida. E foi aí que eu vi uma coisa que me deu raiva. Tinha lugar vazio na fileira perto deles. Mas ninguém nem sugeriu que eu sentasse ali. Era como se eu tivesse sido rebaixada oficialmente, como se meu lugar fosse longe, fora do enquadramento das câmeras. E eu pensei, sem nenhum romantismo, é assim que começam a pagar uma pessoa. Primeiro tiram um lugar. A cerimônia começou. Música de entrada. Os formandos em fila. O cerimonial chamando nomes. Todo mundo levantando o celular. E então veio a parte que doeu de um jeito diferente. Eu vi o Rafael entrar no braço da dona Silvia. Ele estava sorrindo, orgulhoso, como se aquilo fosse natural. Como se a mãe dele não existisse. Como se a mulher que segurou febre na madrugada, que comprou caderno parcelado, que deixou de comer carne para ele comer, fosse um detalhe embaraçoso. A plateia aplaudiu. E eu fiquei em silêncio enquanto eles aplaudiam. Eu juro que eu tentei focar no diploma, no futuro dele, no fato de que eu tinha vencido o mundo inteiro para ele estar ali. Mas a minha cabeça começou a fazer outra coisa. Ela começou a gravar. Quem estava perto? Quem ouviu a frase? Quem olhou e fingiu que não viu? Quem sorriu? Quem desviou o rosto? E eu reparei num homem mais velho, da segurança, parado perto da lateral do palco. Ele olhou na minha direção e assentiu com a cabeça, bem discreto, como quem reconhece alguém. Aquilo me confundiu. Eu não era o tipo de pessoa que o segurança de um evento de formatura reconhece com respeito. Eu era só a mulher do fundo, a mãe invisível. Logo depois, uma moça da secretaria passou apressada com uma prancheta. Ela olhou para mim 2 vezes, como se estivesse confirmando um rosto. Cochichou com outra e apontou discretamente. Eu senti um arrepio. E a minha tristeza começou a dividir espaço com uma sensação nova. Curiosidade. Eu comecei a prestar atenção no que acontecia fora do palco. Vi uma professora cumprimentando pais. Vi o cerimonial levando envelopes. Vi gente da direção conversando perto da cortina. E então eu ouvi uma frase que mudou o ar ao meu redor. Aconteceu atrás de mim, em voz baixa, como se fosse coisa simples. Mas eu ouvi. Confere se o envelope da homenagem já está com o reitor. Homenagem. Envelope. Reitor. Eu engoli seco. Meu nome ainda não tinha sido chamado, mas alguma coisa ali estava ligada a mim. Eu não sabia como. Só sentia. Eu olhei para a primeira fila e vi Dona Silvia mexendo no celular, com os dedos rápidos, nervosos.
Ela não estava filmando o Rafael. Ela estava mandando mensagem, olhando ao redor, controlando tudo. A Bruna se inclinou e sussurrou alguma coisa no ouvido dela. Dona Silvia respondeu com um sorriso curto, daqueles que aparecem quando a pessoa acha que já ganhou. E aí eu vi outra coisa. Rafael, por um segundo, olhou para trás. Procurou meu rosto. Quando encontrou, ele desviou rápido, como se meu olhar queimasse. Ali eu entendi que ele não estava só com vergonha. Ele estava com medo. Medo de alguém. Medo de decepcionar alguém. E quando eu entendi isso, eu senti uma dor diferente, mais amarga. Porque eu percebi que o meu filho tinha colocado a aprovação dos outros acima do meu amor. A cerimônia continuou. Chamaram alguns alunos. Palavras bonitas. Gente chorando de alegria. Eu não chorei. Eu fiquei quieta, firme, respirando devagar. E foi nesse silêncio que eu tomei uma decisão. Eu não ia fazer justiça por raiva. Eu ia fazer por dignidade. Porque eu não sou brinquedo de status de ninguém, nem mesmo do meu próprio filho. E eu comecei a montar um plano dentro da minha cabeça, do jeito que eu sempre montei tudo na vida. Primeiro eu observo. Depois eu confirmo. Depois eu junto prova. Depois eu espero a hora certa. Foi aí que eu vi a moça do cerimonial entregar um envelope grande para um homem de terno, perto da escada do palco. Eu não consegui ler o nome de longe, mas eu vi algo que me fez prender a respiração. No canto do envelope, tinha uma etiqueta branca. E alguém tinha escrito um nome ali com caneta preta. O meu. Se essa história mexe com você, se inscreve no Afonso História agora. Aqui a gente não ensina a ferir, a gente ensina a enxergar, provar e se proteger. E fica comigo, porque o que eu descobri naquele envelope foi só o começo. Eu senti minhas pernas enfraquecerem, mas eu não sentei de novo. Eu fiquei olhando para aquele envelope como quem olha para uma porta que finalmente abriu. E naquele instante eu soube, o que estava prestes a acontecer não era sorte. Era consequência. Só que eu ainda não sabia se a consequência ia atingir quem me humilhou, ou se ia atingir alguém que eu amo. Eu não consegui prestar atenção no discurso do cerimonial. As palavras batiam no ar e passavam por mim como vento, porque a minha cabeça estava presa em uma imagem só, aquele envelope com meu nome. Eu vi de longe. Eu vi a etiqueta branca no canto. Eu vi a caneta preta marcando Nair. E eu vi o jeito como a moça do cerimonial segurou aquilo com cuidado, como se estivesse carregando algo que não podia amassar. E eu pensei uma coisa que eu não tinha pensado em anos. Talvez eu não seja tão invisível quanto eles acham. Só que a segunda coisa veio logo depois, bem mais amarga. Se o meu nome estava ali, e o reitor ia me chamar, isso significava que alguém na universidade sabia de mim, sabia do que eu fiz, sabia do que eu ajudei. E aí a pergunta que me queimou por dentro foi simples. O Rafael sabia? Porque se ele soubesse, ele jamais teria dito que eu o envergonhava. Ele teria vergonha dele mesmo. Mas o meu filho estava sorrindo para as câmeras. Então, não. Ele não sabia. E isso me deu um tipo de raiva que não explode. Uma raiva que vira foco. Eu voltei a fazer aquilo que me salvou a vida inteira. Eu comecei a organizar o mundo em etapas, como se eu estivesse costurando uma peça difícil. Primeiro, eu preciso entender o que está acontecendo. Depois, eu preciso confirmar com fatos. Depois, eu preciso decidir como eu vou agir sem me arrepender. Porque eu tinha minhas regras. Eu me agarrava nelas como quem se agarra numa tábua no meio do mar. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E naquele momento, a tentação era fazer o que muita gente faria. Levantar, ir até a primeira fila, encarar o Rafael e dizer na cara dele tudo o que eu senti. Só que eu sabia que isso seria dar a Dona Silvia exatamente o que ela queria. Uma cena. E Dona Silvia vive de cena, mas de cena que ela controla. Não de cena que a verdade controla. Então eu fiquei no meu lugar. Eu respirei. E eu observei. Eu observei a Dona Silvia como eu observo gente perigosa, prestando atenção no que ela faz quando acha que ninguém está vendo. Ela não estava focada no palco. Ela estava focada no auditório. Ela olhava para os lados, mexia no celular, levantava o queixo como se estivesse conferindo se tudo estava do jeito certo. Era como se aquele dia também fosse dela,
como se ela estivesse dirigindo um espetáculo. E aí eu notei um detalhe pequeno, mas revelador. Toda vez que alguém da organização passava com papel na mão, Dona Silvia ficava tensa por meio segundo. Era rápido, quase invisível, mas eu vi. O olhar dela mudava. A mão apertava a bolsa. O sorriso travava. Papel. Registro. Protocolo. Ela não tinha medo de pessoas. Ela tinha medo de prova. Eu senti um frio no corpo porque, de repente, tudo começou a fazer sentido. O jeito como ela gostava de ser admirada. O jeito como ela queria mandar sem parecer que manda. O jeito como ela falava de imagem como se fosse lei. E, principalmente, aquele hábito estranho de não querer o nome dela em lugar nenhum quando o assunto era ajuda, doação, favor, projeto. Ela não era humilde. Ela era cuidadosa. Como quem tem algo a esconder. Eu olhei para o Rafael. Ele estava rindo com a Bruna. E aquilo me deu uma tristeza que quase me dobrou. Meu filho estava rindo do lado de pessoas que tinham prazer em me ver pequena. A Bruna se inclinou para falar alguma coisa no ouvido dele, e eu vi o rosto dele mudar. Não foi um sorriso. Foi um sim. Um sim de quem obedece. Aí eu entendi outra coisa. Rafael não estava só apaixonado. Ele estava sendo conduzido. E a condução era tão sutil que ele achava que era escolha dele. Eu já vi isso antes. Eu já vi mulher boa sendo sugada por homem manipulador. Eu já vi idoso perdendo casa para parente bonzinho. Eu já vi gente que não sabe dizer não virar escrava de quem sabe pedir. Só que agora era comigo. E eu senti vergonha, sim. Não de mim. Vergonha de ter demorado tanto para perceber. O discurso seguia. Fotos no telão. Aplausos. Nomes. Tudo acontecendo. Eu não me mexi. E foi nesse ponto que eu vi algo que mudou meu corpo inteiro por dentro. Uma professora, dessas bem respeitadas, passou perto da lateral do auditório. Ela olhou na minha direção e sorriu. Um sorriso de reconhecimento. E disse baixinho, para a mulher ao lado. É ela. Eu prendi a respiração. A mulher ao lado respondeu. Ela vai ficar emocionada. Ela merece. Merece. Eu engoli seco. Porque eu não estava emocionada. Eu estava alerta. A professora continuou andando, e eu senti um peso no estômago. Um peso que misturava orgulho e medo. Orgulho, porque alguém achava que eu merecia alguma coisa. Medo, porque eu não sabia o preço de ser chamada na frente de todo mundo. Eu não queria humilhar meu filho. Apesar do que ele tinha feito. Apesar do que ele tinha dito. Eu não queria destruir ninguém. Eu só queria que ele acordasse. Só que a vida não pergunta se a gente está pronta. A vida só abre a porta e empurra. Eu olhei de novo para a primeira fila e vi Dona Silvia digitando rápido. Ela estava nervosa. E eu vi, do canto do olho, a Bruna pegando o celular dela também, como quem entra em modo de emergência. Aí eu pensei uma coisa. Se elas estão nervosas, é porque elas sabem. Elas sabem que algo pode escapar do controle. E quando eu pensei isso, eu percebi o tamanho do problema. O problema não era só a minha humilhação. O problema era que, se o meu nome estava naquele envelope, alguma parte da história de família perfeita delas estava prestes a ser confrontada com a realidade. E eu ainda não sabia qual parte. Eu apoiei as mãos nas pernas e tentei sentir o chão debaixo dos meus pés. Eu fiz isso para me lembrar de quem eu sou. Eu sou Nair. Eu sou a mulher que sustentou um filho. Eu sou a mulher que trabalhou em silêncio. Eu sou a mulher que aprendeu a se proteger com calma. E eu me fiz uma promessa. Eu não vou reagir no impulso. Eu vou reagir com clareza. Eu vou deixar a verdade fazer o trabalho. Porque tem uma coisa que gente como Dona Silvia não suporta. Ser vista de verdade. A cerimônia foi andando, e eu percebi que faltava pouco para o fim. O reitor estava perto do palco, conversando com alguém da equipe. Ele segurava uma pasta fina. E, em algum momento, ele pegou o envelope grande. O meu envelope. Eu vi ele abrir, dar uma olhada rápida, e depois guardar de novo. Ele não parecia nervoso. Ele parecia seguro, como quem está prestes a fazer o certo. E aí eu senti uma vontade estranha de levantar e fugir.
Não porque eu tinha medo de ser homenageada. Eu não sou desse tipo. Eu já enfrentei fome, eu já enfrentei solidão, eu já enfrentei humilhação. Eu tinha medo do que isso ia fazer com o Rafael. Porque eu vi o rosto dele de novo, e ele estava leve, sorrindo, achando que tinha vencido. Achando que a história dele era só dele. E eu sabia que, em poucos minutos, a verdade ia quebrar essa ilusão como vidro fino. Eu me preparei por dentro. Eu ajeitei minha coluna. Eu respirei devagar. Eu prendi o choro no lugar onde choro vira força. Foi então que Dona Silvia olhou para trás, pela primeira vez naquela noite, olhou diretamente para mim. O olhar dela não tinha desprezo. Tinha medo. E quando eu vi medo no rosto de uma mulher que sempre se achou dona do jogo, eu entendi que eu tinha encostado numa ferida. Só que eu ainda não sabia onde. Eu só sabia que ela estava prestes a sangrar reputação. E naquele instante, eu ouvi o reitor bater no microfone e chamar a atenção da plateia. Ele disse que a universidade faria uma homenagem especial naquele ano. Uma homenagem a alguém que trabalhou nos bastidores. A alguém que mudou vidas em silêncio. Meu coração bateu tão forte que eu senti na garganta. Ele abriu o envelope. E, antes de ele falar meu nome, eu vi a Dona Silvia apertar a bolsa com as duas mãos, como se segurasse um documento lá dentro. E eu pensei, por que ela está segurando isso agora? Foi quando eu percebi uma coisa que me fez gelar dos pés à cabeça. Talvez o segredo dela não estivesse só na história. Talvez estivesse na bolsa. O reitor ainda não tinha falado meu nome, mas eu já não era a mesma mulher de 5 minutos atrás. Porque quando eu vi Dona Silvia segurar a bolsa daquele jeito, com as duas mãos, como se o mundo dependesse do que estava lá dentro, eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Eu senti que eu estava perto da verdade. E a verdade, quando chega perto, faz barulho mesmo em silêncio. O reitor ajeitou o microfone. O auditório foi ficando quieto aos poucos, como quando o vento para antes da chuva. A gente ainda ouve um ou outro cochicho, um celular ajustando foco, uma cadeira rangendo. Mas o ar muda. Muda de verdade. Ele disse algumas palavras sobre mérito, esforço, família. Aquelas frases bonitas que todo mundo gosta de ouvir. Aquelas que ficam bem em vídeo. Aquelas que fazem as pessoas chorarem e marcarem amigos. Eu não chorei. Eu fiquei olhando para o meu filho, porque eu queria registrar o rosto dele antes de ele descobrir que o mundo não é só foto. E, por um instante, Rafael parecia genuinamente feliz. Como se nada pudesse tocar nele. Como se eu estivesse longe, apagada, sem importância. Bruna segurava o braço dele com firmeza, como se estivesse segurando um prêmio. Dona Silvia sorria, mas agora o sorriso dela tinha uma rachadura. Um canto repuxado demais. Um olho atento demais. Ela estava esperando alguma coisa. Eu também. O reitor abriu o envelope e começou a ler. Eu não escutei tudo de primeira, porque o meu corpo inteiro estava preso numa lembrança que eu sempre empurrei para o fundo. A casinha do interior. A única coisa que meu pai me deixou. Terra e silêncio, como eu sempre digo. Uma casinha simples, com um quintal pequeno, uma goiabeira e uma varanda onde ele sentava no fim da tarde. Eu cresci correndo naquele quintal. Eu aprendi a varrer o chão ali, a plantar, a consertar cadeira com prego torto. A vida era dura, mas era nossa. Quando meu pai morreu, aquilo ficou para mim. Eu não vendi na época porque eu tinha apego. Não era dinheiro. Era memória. Era raiz. Era o tipo de coisa que a gente guarda para não esquecer de onde veio. Só que quando Rafael entrou na universidade, eu entendi uma coisa com clareza cruel. Eu não podia dar herança para ele. Eu podia dar chance. E chance, naquele momento, custava caro. Eu não contei a ninguém, nem para ele. Eu vendi a casinha. O dia que eu assinei o papel da venda, eu saí do cartório com a mão tremendo. Eu sentei num banco de praça e chorei baixinho, com vergonha de chorar em público. Não era porque eu estava ficando rica. Era porque eu estava arrancando um pedaço de mim para empurrar meu filho para frente. Eu usei uma parte para pagar coisas dele. Mensalidade atrasada, material, transporte, taxas que aparecem do nada. E o resto eu apliquei do jeito mais seguro que eu achei. Eu não sou mulher de apostar. Eu sou mulher de persistir. Eu fiz aquele dinheiro virar um fundo simples,
desses que crescem devagar. E em algum ponto, eu comecei a ajudar um programa dentro da universidade. Um projeto que emprestava livros e material para estudantes que não tinham condição. Eu via esses jovens todos os dias. Eu via a fome escondida. Eu via o medo disfarçado. Eu via gente inteligente quase desistindo por falta de R$ 50. Eu ajudei em silêncio. Porque eu não queria aplauso. Eu queria que o ambiente onde meu filho estudava fosse melhor. E eu queria que outras mães como eu não precisassem vender a própria memória para os filhos se formarem. Eu fiz as doações em nome de outra pessoa. Por um motivo simples. Eu não queria que Rafael soubesse. Eu tinha medo de ele se sentir pesado. Eu tinha medo de ele achar que devia algo. Eu queria que ele se sentisse livre. Olha a ironia. Eu quis dar liberdade, e ele me pagou com vergonha. O reitor continuava falando. Agora eu comecei a ouvir com nitidez. Ele dizia que aquela homenagem era para uma pessoa que trabalhou nos bastidores, que ajudou estudantes, que foi essencial para um projeto de apoio comunitário, que agiu com coragem num momento de risco. Coragem. Meu corpo gelou. A lembrança do laboratório voltou como um filme. Foi um ano antes. Um incêndio pequeno, graças a Deus, mas suficiente para assustar. Eu estava no corredor quando senti cheiro de queimado. Eu vi a fumaça saindo por baixo da porta. Eu ouvi um alarme fraco, meio falhando. Eu não pensei. Eu agi. Eu corri até a segurança. Eu gritei por ajuda. Eu puxei gente para fora. Eu abri uma porta que estava travada com uma força que eu nem sabia que tinha. Depois veio aquela correria, gente tossindo, professor nervoso, aluno chorando. Nada grave aconteceu. Mas eu lembro do rosto de um rapaz que me agradeceu com os olhos cheios de lágrima. Eu lembro do segurança segurando meu braço e dizendo, se a senhora não tivesse visto a tempo. Meu nome foi anotado. Eu fui chamada para responder perguntas depois. Eu respondi simples. Sem querer aparecer. Eu só queria voltar ao meu trabalho. E agora o reitor falava disso como se fosse grande. Era grande. Não pelo heroísmo. Eu não me acho heroína. Era grande porque eu entendi o que ele estava fazendo. Ele estava juntando as duas coisas. A coragem do laboratório. E as doações para o projeto. Ele estava conectando pontos. E se ele estava conectando pontos, ele estava prestes a revelar a minha existência inteira naquele lugar. Eu olhei para a primeira fila de novo. Rafael estava com um sorriso travado, como se ele não entendesse por que aquele discurso estava demorando. Bruna estava inquieta. Ela mexia no cabelo, ajeitava o vestido, olhava ao redor. E Dona Silvia? Dona Silvia estava pálida. Eu vi quando ela abriu a bolsa um pouquinho, só um pouquinho, e enfiou os dedos lá dentro. Era como se ela estivesse procurando alguma coisa. Um papel. Um documento. Um comprovante. Seja lá o que fosse, ela precisava daquilo agora. Eu senti o coração bater mais forte. E eu pensei numa coisa que me assustou. E se Dona Silvia estivesse tentando se proteger do que o reitor ia dizer? E se ela soubesse exatamente o que ele ia falar? Eu fiquei olhando para ela, e aí eu vi outra cena, rápida, mas muito clara. Bruna se inclinou, sussurrou no ouvido de Dona Silvia. Dona Silvia respondeu com a boca quase sem mover. Fica calma. Eu resolvo. Aquela frase me deu um arrepio. Eu resolvo. O tipo de frase que gente controladora fala quando acha que pode controlar até a verdade. E foi aí que uma possibilidade feia começou a crescer na minha cabeça. E se a Dona Silvia, de alguma forma, tivesse usado meu silêncio? E se ela tivesse se apropriado de algo que não era dela? Eu não tinha prova ainda. Mas a intuição gritou. Porque eu lembrei de uma coisa que eu sempre achei estranha. Em um evento antigo, meses antes, eu tinha visto Dona Silvia sendo elogiada por ajudar os estudantes. Eu tinha ouvido uma professora dizendo, a senhora é uma inspiração, Dona Silvia. E ela tinha respondido, com aquele sorriso doce. Eu faço o que posso. Eu achei bonito na época. Eu não sabia de nada. Agora, eu senti meu estômago virar. Eu comecei a juntar peças. Doação anônima. Projeto da biblioteca.
Elogios para Dona Silvia. Medo de documento. Bolsa apertada. Eu resolvo. Eu não gosto de acusar sem prova. Eu tenho pavor disso. Porque eu sei o que é ser julgada sem chance de explicar. Eu sei o que é ser diminuída por aparência. Mas naquele momento eu não estava acusando. Eu estava ligando alertas. E o maior alerta de todos foi meu filho. Porque eu vi o Rafael olhar para a mãe da Bruna, como se pedisse confirmação de alguma coisa. E Dona Silvia fez um gesto pequeno com a cabeça, como quem diz, fica quieto. Fica quieto. Meu filho virou o rosto para frente. E eu entendi. Ele sabia de algo. Ele não sabia de mim, mas sabia dela. Ele estava envolvido. E a vergonha que ele colocou em mim não era só vergonha de aparência. Era vergonha de verdade. Foi quando eu senti a tristeza virar algo mais duro. Uma lucidez fria. O reitor finalmente respirou fundo e disse que ia chamar a pessoa homenageada ao palco. Eu senti meu corpo inteiro preparar para levantar. Mas antes disso eu fiz uma coisa. Eu olhei para o meu filho e pensei, com calma. Eu ainda te amo. Mas hoje eu vou parar de te proteger do que você escolheu fazer. E aí o reitor pronunciou o começo do meu nome. Nai. E, no mesmo instante, Dona Silvia se levantou um pouco da cadeira, como se fosse interromper alguma coisa. Foi quando eu percebi que ela tinha um segundo plano. E eu soube que eu precisava ficar mais atenta do que nunca. Porque a verdade ia aparecer. Mas ela ia tentar apagar. Foi só um segundo. Um segundo em que o reitor começou a dizer o meu nome e Dona Silvia mexeu o corpo como quem vai levantar e interromper. E esse segundo me ensinou uma coisa definitiva sobre ela. Ela não tinha medo de mim. Ela tinha medo do microfone. Porque o microfone não perdoa. O microfone vira registro. Vira vídeo. Vira prova. Vira aquilo que ela mais odeia. A história fora do controle dela. O reitor disse: Nair. E aí ele fez uma pausa curta, dessas que a gente acha que é nada, mas que numa sala cheia vira um abismo. Foi nessa pausa que Dona Silvia sussurrou alguma coisa para um homem de terno ao lado dela. Eu não ouvi as palavras, mas eu vi a urgência na boca dela e eu vi a mão dela apertando o braço do homem como se estivesse implorando e mandando ao mesmo tempo. O homem fez menção de levantar. Eu senti meu estômago gelar. E foi aí que eu entendi a regra número 1 de gente como Dona Silvia. Ela nunca faz o ataque com as próprias mãos. Ela usa alguém. Ela terceiriza. Ela pinta o próprio rosto de eu só queria ajudar e coloca outra pessoa para fazer o trabalho sujo. Eu fiquei olhando, sem piscar, porque eu sabia que se eu baixasse a guarda por um segundo, ela ia virar aquele momento contra mim. E eu não podia permitir. Não porque eu queria briga, mas porque eu já tinha sido humilhada o suficiente por causa da imagem dela. O homem de terno deu meio passo para frente, mas antes que ele saísse do lugar, o segurança mais velho da lateral do palco apareceu como se tivesse brotado do chão. Ele se colocou no caminho do homem, com um gesto simples, firme, educado. Não foi agressivo. Foi autoridade. O homem de terno parou. Dona Silvia ficou dura na cadeira. E eu tive certeza. Alguém estava me protegendo ali. Não por pena. Por justiça. O reitor continuou, como se nem tivesse notado a tentativa. Nair, por favor, pode subir ao palco. Eu senti minhas pernas tremerem. Eu odeio quando meu corpo treme, porque eu sempre quis ser forte por fora. Mas naquele instante eu não estava tremendo de medo. Eu estava tremendo de algo que eu não sabia nomear ainda. Vergonha. Orgulho. Raiva. Tristeza. Tudo junto. Eu apoiei as mãos no assento e me levantei devagar. E aí aconteceu a parte que ninguém entende se nunca passou por isso. Quando você é diminuída por muito tempo, você aprende a andar menor. Você aprende a passar pelos lugares pedindo licença até quando tem direito. Você aprende a sorrir para não parecer amarga. Você aprende a se esconder para não incomodar. Só que naquele corredor, com as pessoas me olhando, eu senti uma coisa diferente. Eu senti que eu não precisava pedir licença. Eu tinha direito de existir naquele lugar. Eu caminhei. Cada passo parecia pesado, mas eu mantive a cabeça erguida. Eu ouvia cochichos, eu via celulares subindo, eu via gente tentando entender quem eu era.
E eu via, no meio de tudo, o rosto do meu filho. Rafael estava branco. Não era surpresa bonita. Era choque. Bruna tinha parado de sorrir. Ela tinha aquele olhar de quem está fazendo conta rápida, tentando descobrir qual é o prejuízo. E Dona Silvia? Dona Silvia não olhava mais para o palco. Ela olhava para mim como se eu fosse um acidente que ela não conseguiu impedir. Eu subi as escadas. O reitor me cumprimentou com respeito. Apertou minha mão com firmeza, como quem não está fazendo favor. E foi aí que ele começou a falar. Ele disse que a universidade tinha pessoas brilhantes no palco, mas também tinha pessoas brilhantes nos bastidores. Pessoas que seguravam a estrutura do lugar sem aparecer em foto. Pessoas que faziam diferença sem pedir reconhecimento. Eu ouvi isso e senti o meu peito apertar, porque eu nunca pedi nada. Eu só fiz o que eu achava certo. Eu nunca pensei em homenagem. Eu pensei em sobrevivência. O reitor falou do episódio do laboratório. Falou de como uma funcionária percebeu a fumaça antes de virar tragédia. Falou de rapidez, de coragem, de presença. Depois ele falou do programa comunitário da biblioteca. Falou do projeto que quase fechou. Falou de estudantes que teriam desistido se não fosse apoio. E então ele disse a frase que fez o auditório inteiro prender a respiração. Durante anos, esse projeto foi sustentado por contribuições silenciosas. E hoje nós podemos dizer o nome de uma dessas pessoas, porque chegou a hora de ela ser vista. Eu senti o ar sumir. Eu olhei para a plateia e vi os olhos da Dona Silvia. Ela arregalou. Não foi susto. Foi pânico. Ela sabia o que vinha. Eu não sabia o que vinha, mas eu senti que algo ia explodir. O reitor olhou para a folha e continuou. Essas contribuições vinham de uma mulher que, além de trabalhar aqui, abriu mão de muito para que outros tivessem chance. Uma mulher que fez isso sem pedir nada em troca. Eu vi alguns professores assentindo. Eu vi gente com a mão na boca. E então o reitor soltou, com clareza, como quem coloca uma pedra no meio do caminho. E nós sabemos disso porque há registros. Há comprovantes. Há documentos. Documentos. Eu quase ouvi a bolsa da Dona Silvia Render. Ela mexeu de novo, enfiou a mão lá dentro como quem procura um salva-vidas. E nesse instante, eu vi algo que me fez congelar. Ela tirou um papel dobrado, pequeno, e passou para Bruna escondido, por baixo do braço. Bruna pegou rápido e colocou no colo. Foi tão rápido que quase ninguém viu. Mas eu vi. E quando eu vi, eu entendi que aquele papel era importante o suficiente para ela arriscar ser vista. Eu senti um aperto no estômago. Eu não tinha certeza do que era, mas eu tinha certeza de uma coisa. Ela estava tentando apagar um rastro. E aí eu me lembrei da minha regra. Eu não minto. Eu provo com fatos. Então eu fiz algo que eu nunca achei que faria num palco, na frente de todo mundo. Eu não falei nada. Eu só observei e memorize. O reitor continuou. Ele falou meu nome de novo, disse minha função, disse que eu era parte daquela universidade há anos. E então, para finalizar, ele disse que eu receberia uma homenagem pelo conjunto da contribuição e pela coragem. A plateia começou a aplaudir. E é aqui que entra a parte mais estranha. Eu ouvi aplausos, mas eu não senti alegria. Eu senti uma tristeza profunda, porque eu vi meu filho aplaudindo também, devagar, como se não soubesse se aplaudia ou se pedia desculpa. Eu vi o rosto dele quebrado. E eu pensei, com uma calma triste. Você me envergonha, você disse. Mas olha para mim agora. Olha quem eu sou. O reitor me entregou a placa. Eu agradeci com voz baixa. Eu não fiz discurso longo. Eu não precisava. Eu não estava ali para brilhar. Eu estava ali para existir. Só que Dona Silvia não suportou. No meio do aplauso, ela se levantou. E aí ela colocou a máscara perfeita no rosto e falou, alto o suficiente para ser ouvida. Com licença, reitor, eu acho que houve um engano. O auditório ficou em silêncio na hora, como se alguém tivesse desligado o som. Ela continuou, com aquela voz doce de quem finge preocupação. Porque esse projeto, eu também ajudei. Eu tenho comprovantes. Comprovantes. A palavra dela tentou virar arma.
E foi nesse instante que eu entendi o truque inteiro. Ela não queria só me interromper. Ela queria se apropriar do meu silêncio. E, de repente, tudo fez sentido. Os elogios que ela recebia. O medo de documento. A pressa. A bolsa. O papel passado para Bruna. Ela não estava tentando impedir a homenagem. Ela estava tentando roubar a história. E o reitor olhou para ela com uma calma que me deu um arrepio. Porque o olhar dele dizia que ele já esperava por isso. Ele já sabia. E, naquele segundo, eu percebi que eu não estava sozinha nesse palco. Eu tinha um aliado. E Dona Silvia tinha acabado de cair na própria armadilha. Se você já percebeu qual é a pista escondida nessa história, comenta eu vi e se inscreve no Afonso Story, porque agora a máscara dela vai cair do jeito mais limpo e mais doloroso que existe, com documento em voz alta. E o reitor falou, devagar, olhando para o auditório inteiro. Dona Silvia, então vamos aos comprovantes. E foi aí que eu soube. Ela escolheu a opção errada. Dona Silvia, então vamos aos comprovantes. Quando o reitor disse isso, não foi só uma frase. Foi uma porta se abrindo. O silêncio no auditório ficou tão pesado que eu consegui ouvir uma mulher pigarrear na terceira fileira. Eu consegui ouvir o clique de um celular parando de gravar e começando de novo, como se a pessoa tivesse entendido que agora era parte que ninguém ia querer perder. Dona Silvia ficou com aquele sorriso preso no rosto, o tipo de sorriso que aparece quando a pessoa percebe que passou do ponto, mas não pode recuar porque tem plateia. Ela levantou o papel que tinha na mão, como se estivesse levantando uma bandeira. Eu tenho aqui. Eu ajudei esse projeto. Eu sempre ajudei. A voz dela era doce, mansa, ensaiada. Só que o jeito como os dedos tremiam entregava que não era calma. Era controle tentando não escorregar. O reitor não discutiu. Ele não levantou o tom. Ele fez o contrário. Ele ficou ainda mais calmo. Perfeito. A senhora poderia, por gentileza, informar o número do protocolo, a data e o nome do responsável que recebeu. Eu vi a cor sumir do rosto dela por um segundo. A Dona Silvia estava acostumada a ganhar no carisma, no olhar, no prestígio. Mas protocolo é uma coisa que não se intimida. Ela olhou rápido para Bruna, como quem pede socorro sem pedir. Bruna apertou o papel no colo e fez que não com a cabeça, quase imperceptível. Foi quando eu entendi o que estava acontecendo. Aquele papel que elas passaram escondido não era um comprovante comum. Era uma tentativa de salvar a imagem com qualquer coisa que parecesse oficial. Dona Silvia pigarreou. Eu não tenho o protocolo agora, mas isso não importa. O que importa é a intenção. Eu sempre estive envolvida. Eu senti meu peito apertar, mas não foi de medo. Foi de nojo. Porque eu conheço esse tipo de frase. Quando a pessoa não tem prova, ela tenta transformar intenção em verdade. Só que eu também conheço outra coisa. Eu conheço o jeito que a verdade se sustenta quando a gente não treme. O reitor virou levemente o corpo para o lado do palco e fez um gesto para uma mulher da equipe da universidade. Ela veio com uma pasta fina, organizada, com etiqueta. Ela subiu 2 degraus e entregou ao reitor. E quando ele abriu aquela pasta, eu vi. Não eram folhas soltas. Era um dossiê. Um conjunto de documentos que já estava pronto antes da Dona Silvia abrir a boca. Eu olhei para a plateia e vi várias pessoas se mexendo nas cadeiras. Eu vi professores se inclinando. Eu vi gente parando de aplaudir de vez. A máscara estava começando a escorregar. Se você gosta de ver a verdade vencendo sem gritaria, se inscreve no Afonso Story agora. Tem gente que humilha com palavra, mas cai com papel. E hoje é dia de papel. O reitor falou com educação, mas com firmeza. Dona Silvia, a universidade agradece todo o apoio. Porém, nós precisamos ser corretos com os registros. Ele olhou para o auditório inteiro, não só para ela. Este projeto possui histórico de contribuições. Algumas foram identificadas, outras foram anônimas. E, nos últimos anos, uma linha específica de apoio foi essencial para manter o programa funcionando. Ele virou uma página. Essa linha tem origem documentada. Não é opinião. É registro bancário, é comprovante, é correspondência institucional. Quando ele disse registro bancário,
Eu vi Dona Silvia engolir seco. Bruna ficou imóvel, como se tivesse travado. Meu filho, Rafael, começou a apertar as mãos, uma na outra. Aquele gesto de nervoso que eu conheço desde quando ele era criança e tentava esconder que tinha feito algo errado. O reitor continuou. A pessoa homenageada hoje não está aqui por simpatia. Está por fatos. Ele olhou para mim e, pela primeira vez naquela noite, eu senti que eu podia respirar, porque eu não estava mais sozinha. O reitor virou para Dona Silvia de novo. A senhora mencionou comprovantes. A senhora poderia, por favor, apresentar a origem, a data e o destinatário, porque os registros que nós temos não apontam o nome da senhora como doadora principal deste programa. Dona Silvia deu um risinho curto. Isso é um absurdo. Eu sou conhecida por ajudar. Todo mundo sabe. Eu vi algumas cabeças na plateia sentirem, por costume, por hábito. Ela tinha construído uma reputação. E reputação é um escudo forte quando ninguém questiona. Só que o reitor não recuou. Ser conhecida é diferente de ser responsável. Vamos aos documentos. Ele fez um sinal. A mulher da equipe foi até um computador conectado ao telão. A tela grande acendeu com um slide simples, com logotipo da universidade e uma tabela de registros. Eu senti meu estômago gelar. Porque agora não era mais conversa. Era telão. Dona Silvia tentou falar de novo, mas a voz dela falhou. Ora, isso pode estar incompleto. O reitor ergueu a mão, pedindo calma, não para ela, mas para a sala inteira. Peço respeito. Este é um momento importante. E então, na tela, apareceu uma linha destacada. Doações recorrentes. Datas. Valores. E um campo que dizia origem verificada. Eu ouvi um murmúrio correr pelo auditório como onda. Dona Silvia olhou para a tela, depois olhou para o reitor, e eu vi algo que eu nunca tinha visto nela. Desespero. Ela tentou voltar para o personagem. Mas isso não prova que foi ela. Pode ser de qualquer um. O reitor assentiu, como se estivesse concordando com uma criança teimosa. Por isso nós verificamos. Ele virou outra página da pasta. A origem dessas contribuições foi confirmada por meio de documentação registrada em cartório e comprovantes bancários. A pessoa homenageada hoje, além de colaboradora desta instituição, abriu mão de um bem de família para sustentar esse apoio. A palavra cartório fez o auditório inteiro ficar ainda mais quieto, e fez a Dona Silvia apertar a bolsa com tanta força que eu achei que ela ia rasgar. Eu não precisei olhar para saber que ela queria sumir. Foi quando meu filho virou o rosto para mim, finalmente. Ele me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Como se ele estivesse perguntando, sem voz, o que você fez por mim? E eu respondi com meu silêncio, do jeito que eu sempre respondi. Eu fiz o que mãe faz quando ninguém está olhando. Só que agora estavam olhando. Bruna se mexeu na cadeira, nervosa. E eu vi o papel no colo dela cair no chão, bem de leve, quando ela tentou ajeitar a bolsa. O papel caiu perto do pé do Rafael. Ele olhou para baixo. E eu vi a expressão dele mudar, como se ele tivesse reconhecido o que estava escrito ali. Foi uma mudança pequena, mas eu vi. Eu vejo tudo. Rafael pegou o papel rápido, tentando esconder. Só que o gesto dele foi mais suspeito do que o papel. O reitor viu também. Ele parou por um segundo e olhou direto para o Rafael, não com acusação, mas com aquela calma de quem já sabe. E então ele falou. E há mais um ponto que precisamos esclarecer. A frase caiu como pedra. Nos últimos meses, houve tentativa de vincular indevidamente o nome de terceiros a este projeto. Uma tentativa de apropriação de mérito. Por isso, fizemos auditoria interna. Auditoria. Eu ouvi gente prender o ar. Dona Silvia ficou rígida. Bruna ficou pálida. E meu filho ficou imóvel, como se o corpo tivesse entendido antes da cabeça. Eu senti minha garganta apertar, porque eu percebi, com uma dor que não tem nome, que o Rafael não só me humilhou. Ele participou de alguma coisa. Talvez por pressão. Talvez por medo. Talvez por fraqueza. Mas participou. O reitor virou a página final da pasta, olhou para a plateia e disse: para evitar injustiça,
Eu vou chamar agora a coordenadora do programa e o responsável pelo setor de conformidade. Eles vão esclarecer o que foi identificado. Eu senti minhas pernas fraquejarem, mas eu me mantive firme. Dona Silvia tentou sorrir. Isso é desnecessário. Nós estamos numa formatura. O reitor respondeu, sem levantar a voz. É exatamente por ser uma formatura que nós precisamos de verdade. Aqui é um lugar de mérito. E aí ele olhou para mim de novo. Dona Nair, a senhora pode ficar aqui ao meu lado. Eu fiquei. Não porque eu queria palco, mas porque eu entendi, naquele segundo, que eu precisava parar de correr para o fundo. Eu precisava parar de viver como se eu merecesse pouco. A coordenadora começou a subir as escadas do palco. E eu vi, na primeira fila, a Dona Silvia inclinar a cabeça para Bruna e sussurrar algo que eu não ouvi, mas eu li nos lábios. Some com isso. Bruna apertou a bolsa. Rafael apertou o papel na mão. E eu entendi que o próximo minuto ia decidir tudo. Só que eu não fazia ideia de uma coisa. A coordenadora não estava subindo para elogiar. Ela estava subindo para apontar o dedo. E quando ela chegou ao microfone, ela disse a primeira frase olhando direto para Dona Silvia. Eu sinto muito, mas eu preciso dizer a verdade. E o auditório inteiro ficou sem ar. Quando a coordenadora disse eu preciso dizer a verdade, eu senti o auditório inteiro prender a respiração como se a sala tivesse virado um só corpo. Ela não tremia. Ela não parecia nervosa. Ela parecia cansada, mas decidida. O tipo de decisão que só vem quando a pessoa passou tempo demais engolindo coisas erradas para manter a paz. Ela se aproximou do microfone, olhou para o reitor, depois olhou para a plateia, e então olhou direto para Dona Silvia. Eu trabalho no programa da biblioteca comunitária há 8 anos. Ela começou. E eu conheço cada fase desse projeto. Eu conheço os alunos que quase desistiram. Eu conheço as doações que chegaram na hora certa. E eu conheço o nome que sempre foi tratado com respeito aqui dentro, mesmo quando era mantido em sigilo. Eu senti meu estômago apertar. Eu não sabia o que ela ia revelar. Eu só sabia que, quando alguém fala assim, não tem volta. A coordenadora respirou e continuou. Durante anos, houve contribuições anônimas que mantiveram o projeto funcionando. Por respeito e por protocolo, nós preservamos o anonimato. Só que nos últimos meses aconteceu algo grave. Alguém tentou mudar essa história. Eu ouvi um murmúrio baixo na sala. Um som de gente tentando entender sem acreditar. Ela ergueu uma folha. Recebemos uma solicitação formal para associar o nome de outra pessoa às contribuições recorrentes. Uma solicitação acompanhada de documentos que, depois da verificação, se mostraram inconsistentes. Inconsistentes. A palavra parecia pequena, mas carregava uma acusação inteira. Dona Silvia fez um gesto com a mão, como se fosse rir. Mas não saiu riso nenhum. Saiu só o ar. Isso é um absurdo, ela disse, com a voz mais alta do que deveria. Eu não sei do que estão falando. A coordenadora não se alterou. Eu sei que a senhora está dizendo isso, Dona Silvia. Mas eu estou aqui para falar do que foi apurado. Ela virou para o reitor, que assentiu com a cabeça. E então ela olhou para o telão, pediu para a equipe projetar mais uma página. A tela mudou. Apareceu uma sequência de registros com datas, valores e um campo que dizia documentação validada. E logo abaixo, um trecho de correspondência institucional, com carimbo, assinatura e um número que parecia código. Eu não entendo dessas formalidades como os doutores entendem. Mas eu entendo de duas coisas: quando alguém está falando sério e quando alguém está tentando se salvar. Dona Silvia estava tentando se salvar. Ela se virou para a plateia, tentando buscar apoio no olhar das pessoas, como se a reputação dela pudesse cobrir a falta de prova. Eu ajudo essa universidade há anos, ela insistiu. Eu sou conhecida. Eu tenho testemunhas. A coordenadora respondeu com uma frase que eu nunca vou esquecer. Testemunha não substitui documento. O reitor completou, com a mesma calma. A universidade não trabalha com boato. Trabalha com registro. Dona Silvia apertou a bolsa de novo. Eu vi a veia do pescoço dela subir. Eu vi a Bruna, na cadeira, com os dedos frios,
esfregando o tecido do vestido como se quisesse apagar o que estava acontecendo. E eu vi o meu filho segurando aquele papel na mão. A coordenadora apontou para o telão. As contribuições recorrentes deste programa foram associadas a uma origem verificada por documentação bancária e por declaração registrada. Essa origem, por decisão de privacidade, não era divulgada em eventos. Só que agora, por tentativa de apropriação, nós tivemos que abrir. Ela virou a folha e leu, com clareza. O bem que gerou o fundo de apoio foi vendido em nome de Nair. E as contribuições partiram de uma conta vinculada a esse histórico. Isso foi confirmado. Eu senti uma tontura leve, como se o corpo estivesse entendendo uma coisa que a cabeça já sabia. Meu passado estava sendo dito em público. A casinha do interior. O cartório. A venda. O fundo. Tudo aquilo que eu fiz para ninguém me aplaudir, agora estava ali, diante de gente que antes nem sabia que eu existia. A coordenadora continuou. Agora, sobre a tentativa de associação indevida. O que recebemos foi uma carta solicitando que o nome de Dona Silvia aparecesse como responsável. Essa carta veio acompanhada de comprovantes que não correspondiam aos nossos registros e apresentavam divergências. Dona Silvia levantou o queixo. Isso é mentira. Ela cortou. Vocês estão me acusando sem prova. O reitor apontou para a pasta na mão dele. A prova está aqui. A coordenadora deu um passo para o lado e olhou para Bruna, como se tivesse esperado por aquele momento. Também recebemos contato de uma aluna que fez parte do projeto e que reconheceu a linguagem usada nos documentos apresentados. Ela relatou que já havia sido pressionada a assinar uma declaração semelhante em outra ocasião, para fortalecer a imagem de alguém. Eu vi a Bruna ficar branca de verdade, da cor da parede. E eu entendi o que aquilo significava. Tinha segunda vítima. Tinha padrão. E quando existe padrão, a máscara não aguenta. Dona Silvia tentou mudar o tom, rápido, como quem troca de roupa. Isso é perseguição. Eu sempre fui correta. Eu não entendo por que estão fazendo isso comigo num dia desses. O reitor respondeu sem dureza, mas com firmeza. Porque foi a senhora que escolheu transformar isso em disputa pública quando interrompeu a homenagem e alegou ter comprovantes. A senhora trouxe o assunto para o microfone. Eu vi a Dona Silvia engolir seco. Ela tentou olhar para o Rafael, como se ele fosse dar suporte. E o Rafael estava paralisado. O meu filho olhava para o papel na mão como se tivesse medo de ler. Como se já tivesse lido e não quisesse aceitar. A coordenadora apontou para o papel que Bruna tinha tentado esconder. Há poucos minutos, eu vi um documento cair do colo da senhora. Ela disse, olhando para Bruna. A equipe recolheu uma cópia do chão. Ele está sendo analisado agora. Eu senti meu coração disparar. Então não era só eu que tinha visto. O auditório ficou inquieto. Eu ouvi gente cochichando. Eu ouvi uma mulher dizer meu Deus. Eu ouvi alguém atrás de mim perguntar o que aconteceu. Bruna tentou falar, mas a voz não saiu. Ela abriu a boca, fechou, olhou para a mãe. Dona Silvia se virou para o reitor, com um olhar que agora tinha raiva. Isso é uma armação. Eu não admito. O reitor inclinou levemente a cabeça. Não é armação. É verificação. E então ele fez algo que eu nunca achei que veria numa formatura. Ele chamou meu filho. Rafael, por favor, pode se levantar. O nome do meu filho, dito no microfone, teve um efeito estranho. Não foi aplauso. Não foi comemoração. Foi choque. Porque todo mundo sabia que aquele era o formando. A estrela da noite. E, de repente, a estrela estava sendo puxada para a luz de um jeito que ninguém esperava. Rafael levantou devagar, como se as pernas não fossem dele. Bruna puxou o braço dele, tentando impedir. Dona Silvia soltou um não quase sem voz. Mas o reitor repetiu, com calma. Por favor. Rafael deu um passo, depois outro. Ele estava com o papel na mão. E eu vi naquele momento algo que me partiu por dentro. Meu filho estava com medo. Não de mim. Do que ele mesmo fez. O reitor apontou para a mão dele. Rafael, o documento que você está segurando foi entregue a você agora há pouco. Rafael olhou para o papel, olhou para Bruna,
olhou para Dona Silvia. E ficou mudo. O reitor não pressionou. Só esperou. E o silêncio fez o trabalho. Porque, quando o silêncio fica grande, ele obriga a gente a escolher. Ou a mentira, ou a verdade. Rafael respirou fundo e falou, com a voz baixa, falhando. Eu peguei do chão. A sala inteira pareceu inclinar o corpo para frente. O reitor perguntou, ainda calmo. E por que você pegou e tentou esconder? Rafael olhou para mim. E foi a primeira vez naquela noite que ele me olhou como filho olhando para a mãe. Não com orgulho. Com culpa. E ele disse uma frase que abriu outra porta. Por quê? Porque eu achei que isso ia proteger a Bruna. Quando ele falou isso, Dona Silvia deu um passo para frente, como se fosse invadir o palco. Rafael, cala a boca. Ela sussurrou, alto demais para ser só sussurro. E o reitor, sem levantar a voz, disse: Dona Silvia, por favor, permaneça no seu lugar. Foi aí que eu vi o rosto dela mudar. A mulher elegante sumiu por um segundo. Apareceu outra. A que controla. A que manda. A que não aceita perder. E eu entendi, finalmente, qual era a fraqueza dela. Não era só medo de documento. Era orgulho. Ela não sabia recuar. Ela preferia destruir alguém do que admitir que mentiu. O reitor virou para o Rafael de novo. Rafael, você sabia que sua mãe foi a pessoa que sustentou esse projeto? Rafael abriu a boca, mas não respondeu. E esse silêncio respondeu por ele. Ele não sabia. E eu senti uma dor que veio como onda. Ele não sabia porque eu calei. Eu calei para proteger. E, no meu silêncio, outra pessoa tentou tomar o lugar. O reitor continuou, devagar, como quem fecha a armadilha com gentileza. Então eu vou fazer a pergunta final. Quem disse a você que Dona Silvia era responsável por esse apoio? Rafael fechou os olhos por um segundo. Bruna começou a chorar, mas não era choro de tristeza. Era choro de desespero. Dona Silvia ficou imóvel. E eu senti meu peito queimar, porque eu percebi que a resposta do meu filho ia doer de um jeito que nenhuma homenagem do mundo conserta. Rafael abriu os olhos. Olhou para mim. E disse. Ela disse. E apontou, sem querer apontar, para Dona Silvia. O auditório inteiro ficou em silêncio de novo. E aí o reitor falou, olhando direto para Dona Silvia, com a voz firme e baixa. Então agora, Dona Silvia, a senhora vai explicar para esta universidade por que tentou roubar o mérito de uma mãe. E por que envolveu um aluno nisso. Eu senti minhas mãos gelarem. Porque eu percebi que a formatura tinha deixado de ser formatura. Tinha virado acerto de contas. E a Dona Silvia, que sempre controlou a imagem, tinha acabado de perder o controle diante de todo mundo. Quando o reitor disse que ela teria que explicar, a Dona Silvia ficou parada como uma estátua por 2 segundos. E eu conheço esse tipo de silêncio. É o silêncio de quem está escolhendo qual mentira vai usar. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo, e voltou a vestir a máscara. Eu não roubei mérito de ninguém, ela disse, com a voz firme demais para ser verdadeira. Eu só quis organizar. Eu só quis ajudar. Essa senhora é funcionária, sim, mas isso não significa que ela tenha feito tudo sozinha. Eu senti aquela palavra essa senhora bater em mim como se fosse de propósito. Era o jeito dela de me colocar de volta no chão. O jeito dela de lembrar que, na cabeça dela, eu ainda era alguém que deveria ficar calada. Só que eu não estava ali para discutir com vós. Eu estava ali para deixar a verdade falar. O reitor não se alterou. Dona Silvia, a senhora interrompeu uma homenagem pública e alegou possuir comprovantes. A coordenadora relatou tentativa de vinculação indevida do seu nome. O aluno afirmou que foi orientado pela senhora. Isso exige esclarecimento. Dona Silvia olhou para o Rafael, e o olhar dela era uma ordem. Era como se ela dissesse sem som, você vai me obedecer. E aí ela tentou a cartada que gente assim sempre tenta quando sente que está perdendo. Ela apontou para mim. Eu acho muito conveniente que isso esteja acontecendo justamente hoje. Isso parece uma tentativa de chamar atenção. De criar um drama. Drama. A palavra voltou. Só que dessa vez, ela falou para todo mundo ouvir.
E eu vi pessoas na plateia se mexendo, incomodadas, não comigo, com ela. Porque a máscara dela já tinha uma rachadura, e agora a rachadura estava aparecendo para quem nunca quis ver. A coordenadora deu um passo à frente. Não é drama. É auditoria. Ela levantou outra folha. Temos registros de solicitação enviada por e-mail pedindo para mudar o nome associado às contribuições. Temos anexos. Temos versões diferentes do mesmo documento. E temos divergências de assinatura. O reitor completou. E temos imagens do circuito interno do prédio administrativo. Por precaução, tudo foi preservado. Quando ele disse isso, eu vi o rosto da dona Silvia desmoronar por um segundo. Foi rápido, mas foi real. Ela não esperava que houvesse imagem. A segurança mais velha, aquele que tinha sentido para mim, apareceu mais perto do palco, firme, como se já tivesse sido chamado para isso antes. Dona Silvia tentou recuperar o controle. Isso é perseguição. Eu vou processar essa universidade. O reitor respondeu, sem pressa. A senhora tem esse direito. Mas aqui, agora, nós vamos proteger a instituição, o programa e as pessoas envolvidas. Bruna soltou um som baixo, um soluço. Ela estava com as mãos tremendo no colo. E foi aí que eu senti uma pontada no peito, porque eu reconheci algo nela. Aquele tremor não era só medo de ser exposta. Era medo da própria mãe. O reitor virou para ela. Bruna, a senhora gostaria de dizer algo? Bruna olhou para o Rafael, depois para Dona Silvia. Ela tentou falar, mas a voz ficou presa. Dona Silvia se apressou. Ela não tem nada para dizer. Ela está nervosa. E naquele instante eu vi a mão da Dona Silvia apertar o ombro da filha com força, como quem segura um objeto para não cair. Eu vi o Rafael dar um passo pequeno para o lado, como se quisesse afastar a mão dela da Bruna. E eu entendi mais uma peça. Meu filho estava preso num tipo de família que manda em silêncio. A coordenadora continuou. Além disso, a pessoa homenageada foi mantida em sigilo por escolha própria. O projeto respeitou isso. A tentativa de substituição do nome foi feita recentemente, usando o prestígio da senhora para pressionar pessoas. Dona Silvia levantou o dedo, querendo cortar. Prestígio não é crime. O reitor respondeu. Usar prestígio para induzir falsificação é. A palavra falsificação caiu como gelo. Algumas pessoas na plateia levaram a mão à boca. Outras começaram a filmar com mais firmeza. Não era fofoca. Era história acontecendo. Rafael deu um passo à frente, antes que alguém pedisse. Eu não sabia que era falsificado. Ele falou, com a voz quebrada. Ela disse que era só uma formalidade. Que era para alinhar a imagem do programa com a família certa. Quando ele falou família certa, eu senti o meu peito arder. Família certa. Então eu era a família errada. A dona Silvia virou para ele com os olhos em brasa. Rafael, você está confuso. E aí ela tentou fazer a coisa mais cruel que existe. Ela tentou reescrever a realidade na frente de todo mundo. Ele está nervoso. Essa senhora sempre foi dramática. Ela sempre quis aparecer. Eu tentei orientar o Rafael porque a mãe dele não tem noção do mundo. Eu vi o Rafael fechar os olhos por um instante, como se estivesse segurando um grito. E eu pensei, é assim que ela ganha. Ela não ganha com fato. Ela ganha fazendo a pessoa duvidar de si. Só que ali, no palco, ela não tinha mais esse poder. O reitor fez um gesto para a equipe do telão. Vamos mostrar apenas um trecho. Sem exposição desnecessária. Apenas o necessário. A tela mudou. Apareceu uma imagem de câmera interna, com data e horário. Uma área administrativa. Um corredor que eu já tinha limpado muitas vezes. E ali estava Dona Silvia, de pé, entregando um envelope para uma pessoa da secretaria. A imagem estava sem som, mas não precisava. O gesto dela era claro. O controle. A pressa. A insistência. O reitor falou. Neste trecho, a senhora entrega documentos solicitando alteração de registros. A pessoa que recebeu foi ouvida e confirmou a pressão. Dona Silvia abriu a boca e fechou. Ela olhou ao redor,
procurando uma saída. E então aconteceu algo que eu não esperava. Bruna levantou. Ela levantou devagar, como se estivesse doente. As pernas dela tremiam. O rosto dela estava molhado. E ela falou: "Chega, mãe." A palavra mãe na boca da Bruna soou diferente da palavra mãe que eu ouvi do Rafael. A da Bruna tinha medo e cansaço. A do Rafael tinha desprezo. Bruna respirou fundo. "Foi você. Você fez isso. Você disse que eu tinha que ser perfeita. Você disse que eu tinha que casar com alguém que combinasse com a nossa imagem. Você disse que a mãe dele envergonhava. Você disse que precisava apagar." O auditório virou pedra. Eu senti meu corpo ficar gelado. Porque, de repente, a frase que me cortou não era só do Rafael. Era dela. Ela tinha colocado isso na boca dele. Dona Silvia avançou um passo, tentando calar a filha. Bruna recuou, chorando. "Você me fez pedir para ele esconder a mãe. Você me fez dizer para ele entrar com você. Eu não queria, eu juro que eu não queria, mas eu tive medo." Eu vi o Rafael levar a mão à boca, como se estivesse enjoado de si mesmo. E foi aí que eu entendi. Meu filho não era só cruel. Ele era fraco. Fraco bastante para trocar o amor pela aprovação. Se você já viu alguém ser humilhada e depois tentarem roubar o mérito dela, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente aprende a reconhecer manipulação antes que ela vire destino. O reitor esperou o choro da Bruna baixar um pouco e falou com clareza: "Dona Silvia, diante do que foi apresentado e do que foi dito, a universidade vai registrar ocorrência formal e encaminhar o caso ao setor jurídico. Em relação ao aluno, haverá avaliação disciplinar para entender o nível de participação e responsabilidade." Quando ele disse avaliação disciplinar, o Rafael perdeu a cor. "Eu posso perder o diploma?" ele sussurrou. O reitor não foi cruel, mas também não foi mole. Isso dependerá do que for apurado. A verdade protege quem coopera. Rafael olhou para mim. E eu vi o menino que eu criei aparecendo por um segundo, perdido, com medo, pequeno. Ele abriu a boca para falar algo, talvez pedir desculpa, talvez pedir ajuda. E eu senti aquela vontade antiga de correr e salvar. Só que eu não corri. Eu fiquei firme. Porque, naquele momento, eu entendi uma coisa que eu precisei de muitos anos para aprender. Salvar não é acobertar. E amor não é permitir humilhação. O reitor virou para mim. "Dona Nair, a senhora deseja dizer algo?" Eu olhei para a plateia. Para as pessoas que me viram como vergonha. Para as pessoas que me aplaudiram sem saber quem eu era. Para o meu filho, que escolheu me esconder. E eu respondi do único jeito que ainda mantém minha dignidade intacta. "Eu só quero que a verdade fique no lugar dela." E então eu desci o olhar para o Rafael. E vi que ele estava chorando. Só que o choro dele não era arrependimento completo. Era medo do que viria depois. E eu sabia. Depois daquela noite, o palco acabava. Mas a conversa em casa ia começar. Quando eu saí do palco, eu não senti vitória. Eu senti cansaço. Um cansaço antigo, daqueles que ficam guardados no corpo por anos, como poeira em cima de móvel que ninguém limpa. Porque aquela noite não começou na formatura. Aquela noite começou quando meu filho aprendeu a achar que a minha simplicidade era defeito. E agora, pela primeira vez, ele tinha que encarar o preço dessa escolha. Eu caminhei pelo corredor com a placa na mão e com os olhos em mim. Gente abrindo espaço, gente cochichando, gente tentando sorrir para mim como se sempre tivesse me respeitado. Eu não respondi com raiva. Eu respondi com calma. Porque eu não precisava provar nada para eles. Eu só precisava me manter inteira. Perto da saída lateral do auditório, uma funcionária da secretaria me alcançou e disse, baixinho: "Dona Nair, o reitor pediu para a senhora aguardar um minutinho depois. Ele quer falar com a senhora numa sala reservada." Eu assenti. Eu já esperava. O que eu não esperava era ver meu filho vindo atrás de mim. Rafael saiu da primeira fila com o passo apressado de quem quer fugir do julgamento das pessoas. Bruna vinha atrás dele, chorando, com o rosto escondido. E Dona Silvia? Dona Silvia estava cercada por 2 seguranças e uma pessoa do jurídico, ainda tentando manter a pose. Quando Rafael me alcançou no corredor,
Ele parou a menos de 1 metro de mim, como se eu fosse uma parede. Mãe! Ele falou essa palavra como se estivesse aprendendo a falar de novo. Eu olhei para ele sem dureza, mas sem proteção. Ele abriu a boca, fechou, passou a mão no rosto. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Eu senti meu peito apertar, porque a mãe dentro de mim queria acreditar. Queria abraçar. Queria dizer: tá tudo bem, meu filho. Só que a mulher dentro de mim lembrou da frase: Mãe, você me envergonha. E eu entendi que pedir desculpa não apaga o que alguém escolheu fazer quando achou que não teria consequência. Eu respirei devagar. Você não sabia sobre o dinheiro, eu disse. Mas você sabia que me tratou como se eu fosse menos. Ele abaixou o olhar. Eu tive medo. Eu quase ri, mas não de humor. De tristeza. Medo do quê, Rafael? Ele engoliu seco. Medo de perder a Bruna. Medo de ser excluído. Excluído. A palavra voltou para casa. Meu filho estava com medo de ser excluído do mundo deles, e por isso me excluiu primeiro. Eu olhei para ele com uma calma que doeu até em mim. E você me excluiu do seu momento mais importante. Ele começou a chorar de verdade, agora sem pose. Mas eu não me movi. Porque eu precisava dizer uma coisa que eu vinha adiando há anos. Você não me envergonha por não saber. Você me envergonha por ter escolhido me humilhar. Ele levantou a cabeça, assustado, como se nunca tivesse ouvido a mãe falar assim. Eu não quis. Eu cortei, sem gritar. Você quis. Você falou. E você deixou. Ele ficou quieto. E aí eu vi Bruna chegar mais perto, com os olhos vermelhos, sem coragem de me olhar por muito tempo. Dona Nair, eu sinto muito. Eu não respondi com aspereza, porque eu vi o medo nela. Eu vi a prisão. Eu acredito que você tem medo da sua mãe, eu disse, direto. Bruna arregalou os olhos. Rafael olhou para ela como se estivesse vendo também. Ela tentou negar, mas não conseguiu. Eu continuei. Medo não justifica, mas explica. E agora você vai ter que escolher se vai continuar vivendo pelo medo ou pela verdade. Ela desabou em choro de novo. Rafael passou a mão no cabelo, perdido. E agora? Ele perguntou. O que vai acontecer comigo? A pergunta dele não era como eu te conserto, mãe. Era como eu me salvo. E isso me mostrou que a lição ainda ia demorar para entrar. Eu respondi com a mesma firmeza que eu usei para criar ele. Agora você vai encarar o que você assinou. Você vai falar a verdade para a universidade. Você vai cooperar. E você vai aprender uma coisa que eu devia ter te ensinado antes. Ele me olhou, com a voz falhando. O quê? Que dignidade não é roupa. Não é status. Dignidade é caráter. E isso ninguém te dá. Você constrói. Ele ficou quieto. A funcionária voltou e disse que o reitor estava me esperando. Eu olhei para o Rafael e disse uma frase simples, mas que carregava tudo. Eu vou conversar com você depois. Em casa. Sem plateia. Ele assentiu, como menino. Na sala reservada, o reitor me recebeu com o mesmo respeito. Ele explicou, com calma, que a universidade já vinha investigando as tentativas de alteração do nome porque tinham achado estranho. Disse que o programa precisava de transparência. Disse que preservaram minha identidade até onde foi possível, mas a tentativa de fraude obrigou a abertura. Eu ouvi tudo em silêncio e só fiz uma pergunta. Meu filho vai perder o diploma? O reitor respirou e respondeu com honestidade. Vai depender do nível de participação e da cooperação dele. O foco principal é a fraude. Mas o envolvimento do aluno precisa ser apurado. Eu agradeci. Eu não pedi favor. Eu pedi justiça. E antes de eu sair, o reitor disse algo que eu guardei como se fosse remédio. A senhora fez mais do que sustentar um projeto. A senhora mostrou o que é mérito. Eu saí daquela sala e voltei para o corredor. O auditório já estava esvaziando. Gente indo embora com cara de festa interrompida. Gente comentando o escândalo como se fosse novela. Eu passei por eles como quem atravessa chuva, sem parar.
Lá fora, na calçada, eu vi Rafael sentado num banco, a cabeça baixa, a placa de formatura ainda no colo como se pesasse uma tonelada. Bruna ao lado, chorando baixinho. E Dona Silvia? Dona Silvia estava dentro de um carro, falando ao celular com raiva, tentando ainda mandarem alguma coisa. Eu parei na frente do Rafael. Ele levantou a cabeça. Mãe. Eu não o abracei. Ainda não. Eu disse. Você lembra quando você era pequeno e eu te falava que a gente nunca deve ter vergonha de quem te ama de verdade? Ele assentiu, chorando. Então guarda isso. Porque hoje você aprendeu do jeito mais duro. Ele tentou falar algo, mas eu levantei a mão. Calma. Agora escuta a última coisa. Ele ficou quieto. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar. Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem mais pesadas do que qualquer punição. Eu virei e comecei a andar. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti meu peito mais leve. Não porque meu filho tinha virado santo, mas porque eu finalmente tinha colocado um limite. Se você já foi silenciada, se inscreve no Afonso Story. Aqui é um lugar seguro para quem cansou de engolir humilhação. E me diz nos comentários, você acha que eu fui longe demais ou eu fui justa? Eu entrei no ônibus com a placa na mão e com uma sensação que eu quase não reconheci. Liberdade. Porque naquela noite, eu não perdi um filho. Eu perdi a necessidade de mendigar respeito. E isso, ninguém nunca mais ia tirar de mim.